Aleluia. Queridos, como o propósito da nossa pregação é falarmos sobre Daniel e como é que o homem que enfrentou a cova dos leões, enfrentaria o ano de 2020, o ano de 2021, pode ser uma pergunta inicial aqui, um título para este primeiro episódio aqui dessas pregações. Como um homem que sobreviveu à cova dos leões, como um homem que sobreviveu a decretos, né? Como um homem que sobreviveu a todo tipo de pressão, angústia, revolta, autoritarismo, desgoverno, como um homem que sofreu a manipulação da religião, a fuga, a doença, uma pandemia espiritual gigantesca. Como é que esse homem lidou na sua época, ao seu tempo, com todas essas questões? Questões essas que são totalmente pertinentes para todos nós que estamos aqui acompanhando esta palavra. Questões como, palavras como pressão, angústia e revolta têm sido notadas cada vez mais em nosso dia a dia. Autoritarismo, religião, governo, política. Talvez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você nem mesmo falava sobre esses temas. A palavra pandemia é uma palavra nova, porque há pouco nós conhecemos uma pandemia mesmo. Poucas pessoas tinham ouvido a palavra pandemia. Eu fui fazer uma pesquisa e a pesquisa dizia que a cada 6 pessoas em 10 não tinham ouvido a palavra pandemia. E a fabricação de uma vacina então, porque para muitos de nós, a única vacina que a gente lembrava era do tétano, que quando aplicava doía, e a injeção de bezetacil. Se você é dessa época é porque você já está passando uma curva aí em uma década, certo? Porém, todas essas questões estavam dentro de um shake oferecido ao profeta Daniel na sua época. Nós enxergamos que, através da leitura do livro de Daniel, Daniel desenvolveu um antídoto interior para que ele pudesse escapar de todo tipo de ataque, de todo tipo de opressão, de todo tipo de desgoverno da sua época. E o livro de Daniel, ele vai mostrando esse antídoto, essa vacina aos poucos. Quando nós falarmos aqui vírus, entenda o vírus babilônico, porque Daniel estava cativo na Babilônia. E para a gente conhecer e para a gente tentar aqui desvendar o começo aqui dessa história, nós precisamos conhecer o profeta Daniel. Quem foi este Daniel? Como todos nós conhecemos, foi um dos maiores profetas. Ele está listado entre ele é o quarto, na realidade, dos maiores profetas bíblicos, porque a Bíblia, ela cita profetas menores e profetas maiores. Temos também algumas curiosidades que são especiais no livro de Daniel, ao exemplo de que o livro de Daniel é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. Nós temos o livro das revelações, que é o Apocalipse no Novo Testamento. Porém, o livro de Daniel, ele é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento, porque o livro de Daniel, ele contém algumas afirmações acerca da ressurreição dos mortos, da vinda de Jesus, dos impérios que vão aparecer no fim dos tempos. Algumas frases como levanta-te e resplandece, como está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 2, é uma afirmação sobre a ressurreição dos mortos. Daniel ainda escreve 530 anos antes de Cristo. Ele fala que quando a ciência se multiplicar, então estaremos próximos do fim do mundo. Daniel capítulo 12, versículo 4. E ainda, o mais notório da palavra está quando Jesus o menciona, porque Jesus é o centro, ele é o personagem principal de toda essa história. E o próprio Senhor Jesus, ele cita o livro de Daniel.
Ele lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, olha só o que ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Olha só Jesus citando o livro de Daniel. Se Jesus citou, é óbvio que dentro deste livro contém um antídoto, contém um remédio, há uma vacina ali dentro para nos proteger do mundo atual. Esse profeta Daniel, ele não era um homem comum, nem mesmo na sua nação, porque ele não foi comum em outra nação, mas na sua própria terra, ele não foi comum. Ele era um jovem de linhagem nobre, era um jovem de linhagem real. Essa história está em Daniel capítulo 1, versículo 3. Estes de linhagem real, de linhagem nobreza, eles tinham uma fina educação religiosa. Então Daniel conhecia a palavra, ele sabia quem eram os profetas anteriores a ele leu os profetas. Então Daniel, a respeito de Jeremias, ele menciona alguns trechos de profecias de Jeremias. Então nós vamos ver ao decorrer aqui das pregações o quão é importante o livro de Daniel. Daniel foi levado cativo do reino de Judá para a Babilônia por um homem chamado Nabucodonosor, um rei que era o rei dos caldeus. Quando nós falarmos aqui a palavra caldeu, entenda também por babilônico, certo? É a mesma coisa quando você fala aqui que as pessoas que nasceram em Natal, eles são natalenses, mas nós também somos conhecidos por potiguares. Então é particularmente a mesma coisa. Quando você ouvir a palavra caldeu, é a mesma alusão, a mesma associação aos babilônicos. Se você está com uma Bíblia aí, abra ela em Daniel capítulo 1, do versículo 1, eu vou ler aqui até o versículo 9. Alguém, por favor, pega uma água aqui para mim. Chega aí, Bauru. Será que você vai aparecer na transmissão? Vou fazer de tudo para você aparecer, vem cá. Vem aqui, meu. Direito, Bauru, ao líder do Bola TV. Que Deus abençoe e guarde, ore por ele, viu? Obrigado, Bauru. Pô, você nem abriu, Bauru. Valeu, hein? Ninguém trouxe Bíblia. Tá certo. Você está com a sua Bíblia aí, abriu? Lá diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos da ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, isso é, dos babilônicos. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então
pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aí. Queridos, esse é o texto que nós começamos aqui, esses episódios de pregação. E aqui já conta a história de Daniel e tudo que nós apresentamos aqui na introdução dessa palavra. Acontece que o interessante é observarmos o contexto. Como é que Daniel, ele começou a fabricar esse antídoto? Como é que ele começou a produzir essa vacina contra o vírus caldeu, contra o vírus babilônico? Como é que ele fez isso? Essa é uma fase da vida de Daniel que ele presenciou anos e anos de desgoverno, anos e anos de práticas ilegais, tanto espirituais como práticas físicas, e é o que nós estamos vivendo na nossa atualidade. O desgoverno, as práticas impositórias de certos personagens da nossa política dos dias de hoje. As coisas têm acontecido de forma estranha, de forma contundente, de forma impositória. O nosso país tem vivido dias como Israel viveu no passado, como Judá viveu no passado. Jeoaquim foi um rei que ele viveu durante 11 anos, ali governando sobre Jerusalém. Só que os 11 anos deste homem à frente do governo foram 11 anos de desastres. Ele foi um rei desastroso. Porém, a gente já começa a notar que pelo contexto da história, Daniel já tinha a receita do antídoto. Daniel já sabia como se posicionar em relação a coisas dessa estirpe. Daniel, ele não impediu que ele mesmo perdesse as suas qualidades mediante um desgoverno, a situações contrárias, a imposições, a ditaduras digitais. Daniel, ao seu tempo, ele não permitiu que as suas qualidades fossem roubadas. E o que nós mais vemos hoje, nos dias de hoje, lamentavelmente, são todos os homens querendo falar alguma coisa, homens e mulheres. Você vê algum post, você precisa falar, você precisa comentar, você precisa dar o seu momento de braveza ali naquele contexto. Às vezes há um vídeo editado, uma mensagem fora de contexto, e você entende totalmente diferente a história. Você quer defender, você quer falar, e muitas vezes você fala sem sensatez, você fala sem maturidade, você fala na emoção. E não foi o caso de Daniel, porque Daniel, ele tinha qualidades. Ele era um homem que conhecia a palavra, ele era um homem que conhecia Deus. E tem muita gente que conhece a Deus, tem muita gente que conhece a palavra, que se perde nessas horas, que se perde na besteira de um comentário, que se perde numa falácia, que muitas vezes a insensatez está imperando naquele momento. Agora, aprenda que o antídoto de Daniel foi ele guardar as suas qualidades. Então, filho, não perca as suas qualidades, porque as suas qualidades foi Deus que desenhou para você, foi Ele que inseriu dentro do seu coração, foi Ele que desenhou a sua mente, foi Ele que colocou tudo aquilo que você é. Ele te criou, Ele te fez, e por isso que vocês são cheios de qualidade. Então não venda a sua qualidade, não esqueça os seus dons, não esqueça as suas qualidades. Aí nós já notamos que Daniel era diferente. Ao invés de Daniel pegar uma bandeira, levantar e falar, eu sou do movimento X ou do movimento Y, não. Daniel, ele não esqueceu que ele tinha uma aliança com Deus. E as pessoas esquecem as suas alianças com Deus por causa de movimentos. O erro de se perder do povo de Deus está evidente nos dias de hoje. Você entra na rede social de alguém, você entra em qualquer outra rede social, você entra no telefone de alguém, você sempre vai ver um filho do pai, ele se expondo com opiniões, defendendo movimentos, esquecendo que ele é um representante do reino. Ora, se você é um representante do reino, se você tem aliança com Deus, se você é um embaixador de Cristo dessa terra, você jamais pode esquecer do seu Deus.
Você jamais pode esquecer das qualidades do seu Deus. Você jamais pode esquecer da glória de Deus, isso é, dos atributos do Senhor. Você jamais pode perder essas coisas por uma falácia, por um argumento, por um movimento. E hoje é fácil notar o povo como gladiadores num coliseu. O coliseu hoje são as mídias sociais. O povo se degladia, justiceiros aparecem no YouTube, leões no Instagram, gigantes no Instagram se revoltam quando um governo que exerce o poder não é aquele que é escolhido por eles. E a intenção, pessoal, da luta talvez esteja certa, porém, talvez você não esteja lutando da maneira correta. A intenção está certa, porém a maneira está errada. Ao invés de Daniel se levantar contra Nabucodonosor, não. Daniel era sábio, Daniel era inteligente, Daniel era nobre, Daniel era culto, Daniel tinha qualidades, Daniel tinha Deus. O antídoto de Daniel era evidente. Você não precisava ser um químico e nem ser um ser espiritual para olhar para Daniel e ver que ele era diferente. E é isso que precisa acontecer com muitos de nós nos dias de hoje. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que elas são diferentes. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que elas estão imunizadas. Eu preciso olhar para você, você precisa olhar para mim e entender que nós estamos imunizados contra o vírus caldeu, contra o vírus babilônico, que nós tomamos uma vacina celestial e essas coisas não nos roubam mais. Agora, algumas questões podem invadir a tua mente, do tipo: então, pastor, temos que fechar os olhos para tudo que está acontecendo na nossa nação, no nosso estado. A gente tem que deixar a casa ruir, a gente tem que deixar a casa cair, ou a gente tem que se posicionar? A gente tem que ir para a rua, a gente tem que pintar a cara, a gente tem que quebrar as coisas, a gente tem que pichar muro, tem que levantar bandeira, fazer baderna pela rua. Então, queridos, é aí que eu quero chegar, porque se perguntas assim, ideias assim atingiram a sua mente, quer dizer que a resposta para o seu comportamento é o antídoto de Daniel. É a nobreza, é a qualidade, é o equilíbrio, é a sabedoria, é a graça, é achar a misericórdia de Deus. E se você está cheio dessas questões, de uma revolução interior, não é a maneira correta você buscar fazer do jeito que você está fazendo. Agora, entenda, você precisa fabricar esse antídoto, você precisa buscar essa vacinação. Como é que você vai buscar indo para a rua quebrando as coisas? Como é que você vai buscar indo contra os seus governantes? Como é que você vai buscar querendo causar uma revolução digital que não existe, que não se consiste em si mesma? A revolução que você precisa buscar é quando você bota o seu joelho no chão, a sua cara no pó, quando você chora, quando você levanta suas mãos aos céus e clama a um Deus que pode mudar os governos com o estalar dos dedos. A revolução que você precisa guerrear e executar é a revolução do reino de Deus, é através da palavra de Deus. E é por isso que você é tão douto, é por isso que você é de linhagem nobre espiritualmente falando. Pastor, eu sou um vira-lata, eu também sou. Meu pai, ele era zelador, um honrado zelador de um prédio. Minha mãe foi doméstica durante todos os anos da sua vida. Meu pai, nordestino, minha mãe nordestina, meu pai da Paraíba, minha mãe de Alagoas. Nós fomos viver em São Paulo, aonde há discriminação contra nordestinos. Eu poderia muito bem pegar uma bandeira, levantar e falar assim, botar uma camiseta em mim e escrever nela, construído por uma história nordestina. Eu poderia, eu tenho todas as qualidades, eu sou de raiz nordestina, eu poderia fazer isso, mas isso é o certo, esse é o caminho. Eu vou influenciar quem desse modo? Eu vou influenciar as pessoas para a ira humana ou para Deus e para o seu reino. Agora, a sabedoria está sendo liberada sobre a sua vida. Você que está aí no chat diz amém, escreve amém.
bata a mão no seu peito e fala assim: amém, eu recebo dessa sabedoria celestial, porque você precisa guerrear essa guerra da maneira certa, você precisa se vacinar, você precisa se imunizar contra o vírus que está atuando na sociedade nos dias de hoje. Agora, o primeiro passo para a fabricação da vacina de Daniel é entender que Deus está operando sobre todas as coisas. Quando você perde o senso da operação de Deus, significa que você não está imunizado, significa que o vírus já está te corrompendo, já está te corroendo, já está te matando aos poucos. Quando você percebe que o seu bolso tem mais saídas para os seus problemas do que o seu Deus, o vírus já corroeu a tua alma, já corrompeu o teu coração. Agora, segundo o nosso órgão majoritário aqui na autoridade sobre vacinas, o Instituto Butantan, a produção de uma vacina acontece em 3 etapas. A primeira das etapas é entender qual é o vírus, e ainda dentro dessa primeira etapa é tornar esse vírus inativo. O instituto, os cientistas, os pesquisadores, eles buscam entender qual é o vírus. Eles estudam, eles param o seu tempo, eles se especializam, horas e horas, noites e noites, a decorrer da sua história, investindo tempo em descobrir que vírus é esse, como ele atua, como ele age, como ele responde a determinados medicamentos, como é que ele faz. E aí estamos todos nós nos dias de hoje sendo influenciados por um vírus que está nos matando, e nós estamos levando a vida como se deve ir. Deixa a vida rolar, deixa a vida ir, e a gente está parado, indo, como se fosse uma manada. Deus está trazendo um alerta para o seu povo nessa noite. Se você continuar com esse estilo de vida, a sua vida se paralisará. Você será como mais um numa massa de manobra. Você foi criado para ser um ser livre. Jesus Cristo subiu naquela cruz para garantir a tua liberdade espiritual, e é isso que está acontecendo agora, aí na sua casa e aqui neste lugar. Jesus está quebrando ideologias, está quebrando argumentos que eram humanos e colocando argumentos celestiais sobre a sua vida. Agora, queridos, eles entendem o vírus, entenda as suas lutas, entenda os ataques que você sofre, entenda quem quer te engolir e quem quer o teu bem, entenda quem vai botar uma faca atrás das suas costas, ou aquele que estende honrosamente um tapete para você entrar. Tenta entender qual é o vírus, e aí segue o segundo passo, que é: torne ele inativo. Busque tornar esse vírus inativo. Os cientistas, eles fazem isso, e foi exatamente o que Daniel fez. Daniel tornou o vírus caldeu inativo. O vírus não podia fazer nada com Daniel, o vírus não corrompeu a alma de Daniel, o vírus não corrompeu a aliança de Daniel, o vírus não fez Daniel esquecer que Deus é Deus e que Deus opera sobre todas as condições, até mesmo em um cativeiro. O povo de Deus tem a memória curta, você esquece quem você era. Sabe por quê? Porque o vírus ainda está te influenciando. Você esquece quem você era, você esquece o quão torto você era, você tem esquecido quão problemática você era, você tem esquecido das suas lutas interiores que o Senhor Jesus já te libertou. E é isso que está fazendo com que o vírus, ele atinja espaço no seu coração e na sua alma, perpetuando uma guerra que deveria ser resolvida rapidamente. Agora, o que Daniel fez? Daniel, ele foi um pesquisador, um cientista espiritual da época, porque Daniel sabia que o destino de um governante negacionista em relação a Deus seria sua falência, sua morte. Daniel sabia disso. O termo negacionista é negar aquilo que está acontecendo, aquilo que é evidente. E quando nós negamos as atuações de Deus, quando nós negamos as ações de Deus, as operações de Deus, quando nós nos tornamos negacionistas em relação ao Pai, queridos, o vírus já nos dominou. Você não está imunizado contra o vírus. Isso é, Deus levanta uma pessoa para falar com você, você ignora. Deus fala com você através da palavra, você ignora.
Deus, você entra dentro do seu carro, você liga o rádio, Deus fala contigo através de uma música, você ignora. Deus fala com você através da natureza, através dos seus filhos, através de todas as circunstâncias, você continua ignorando. Você se tornou um negacionista espiritual. Agora Daniel, ele tornou o vírus inativo quando ele entendeu que Deus é Deus, quando ele entendeu que na Babilônia ele poderia invocar o Senhor dos Exércitos, quando ele entendeu que haveria novos céus e nova terra, que o cativeiro babilônico teria um fim, ele tornou o vírus inativo dentro da sua alma. E aí é o que você precisa, tornar certas coisas inativas dentro de você. Daniel tornou inativo o vírus babilônico quando ele mostrou que ele tinha conhecimento do seu Deus. Lá na frente, nos próximos episódios, vamos ver que Daniel era um homem de oração, que dentre todos os seus amigos, ele era o único que orava de joelhos. Um judeu não ora de joelhos. Você vai hoje, no Muro das Lamentações, eles estarão orando de pé. Daniel era um judeu que orava de joelhos. Ele sabia, ele tinha conhecimento, ele tinha senso de arrependimento, ele tinha busca pela glória de Deus, ele queria intimidade com o Pai. Agora, o desgoverno do rei da época de Daniel era muito evidente pela postura do rei. Nós mesmos hoje passamos por desgovernos, tanto estaduais como federais. Há anos e anos a nossa nação tem sido desgovernada, há anos e anos. E foi o que aconteceu na época de Daniel. Foram 11 tenebrosos anos de um governador negacionista em relação a Deus. O próprio profeta Jeremias, pessoal, a Bíblia diz que Jeremias profetizou Deus despertou o profeta Jeremias para ficar 23 anos profetizando a mesma palavra. Arrependam-se porque vai vir um povo do norte, arrependam-se porque vai vir um cativeiro, arrependam-se. Durante 23 anos Deus instruiu Jeremias para pregar isso. E ainda Jeremias era notório nas suas palavras, porque ele falava assim: Deus chegava de madrugada para me alertar. E ainda outros profetas também. Jeremias falava, não era só eu, era toda uma geração de profetas que estavam sendo levantados para proclamar a ruína de um negacionista em relação a Deus. E aí eu sei que tem muitos profetas nos assistindo hoje aqui, e você tem se calado mediante a muitas situações, você tem se vergonhado, você deixou de falar com pessoas de esquerda, você deixou de falar com pessoas de direita, você deixou por causa do seu ego, por causa do seu orgulho, você se afastou de alguns amigos. Só que essa é uma prova real que o vírus está em atuação dentro da tua alma. Você se absteve do reino, você se separou do reino, você está como um leproso do Antigo Testamento, você está no seu canto. Agora, entenda que chegou a hora de você se descontaminar, tornar isso inativo dentro do seu coração, e saber que Deus tem uma mensagem específica para você entregar para a sua geração, para a sua família. Os seus filhos dependem da mensagem que Deus vai colocar na sua boca. A sua parentela depende dos seus posicionamentos. Os seus próximos, os seus funcionários dependem do seu agir. O livro de Jeremias, a partir do capítulo 22, ele conta a história do rei. Ele menciona que o rei era um rei que tinha um comportamento presunçoso. Ele era um governador presunçoso, ele abusou do próprio povo. Essa história está no livro de Jeremias, capítulo 26. Vocês podem ver isso na sua casa aí, quando você assistir esse vídeo depois. Ele perseguiu os servos de Deus, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os profetas, ele matou os servos do Senhor. Agora, Deus mandou Jeremias, Deus instruiu Jeremias a profetizar que se esse rei, eu estou falando do rei Jeoaquim, que era o mesmo rei da época de Daniel, só que Jeremias já vinha profetizando sobre ele, que esse rei se arrependesse, porque se ele não se arrependesse, ele seria morto. E aí, o profeta é instruído por Deus a escrever essas palavras em um rolo.
para gravar essas palavras, para selar a visão. Quando os príncipes de Jerusalém, eles ouvem a notícia, eles comunicam para o rei Jeoaquim. Eles fazem uma fofoca, ô rei, estão falando uma parada lá que vai vir aí um povo que, se você não se arrepender, o rei fala assim, ó, chama esse aí que estão falando. E aí vem um mensageiro com o rolo da lei que foi instruído, para que Jeremias falasse para Baruque, que era o seu escriba. Baruque escreveu toda essa história. O rei pediu que o mensageiro lesse. Aí sabe o que o rei fez? A presunção do rei, o negacionismo real, espiritual de um rei, de um governante. Ele pegou a palavra e ele rasgou a palavra. O livro de Jeremias fala que ele pegou essa parte que ele rasgou e jogou no fogo. Ele queimou a palavra, ele queimou uma sentença, ele queimou uma profecia, ele queimou o rolo. Jeremias capítulo 36, versículo 23 diz que até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre aquele braseiro. Agora, esse era um rei que estava extremamente contaminado. Ele achava que ele não tinha que prestar contas para ninguém, porém a sua infecção estava tão generalizada que o seu processo era irreversível. Deus estava alertando ele: rei, teu processo vai entrar numa etapa que você não vai poder reverter. Não adianta você entrar, ser entubado, tomar oxigênio, não vai adiantar você tomar antibiótico na veia, não adianta pegar respirador, não vai adiantar se você não se arrepender. Só que o rei estava tão contaminado que ele não quis nem saber. Ele negou Deus, e Deus seria a própria vacina dele. E aí é o que nós vemos hoje. A vacina para muitos de nós é o próprio Deus, é a nossa própria intimidade, é a nossa própria busca, é a nossa profundidade, é o nosso conhecimento, é a instrução do Pai, é engolir o rolo e não queimar o rolo, é pegar a palavra e não cortar apenas as partes que satisfazem o nosso ego, é pegar as partes que nos doem, engolir as partes que nos doem, gravar elas no nosso coração. Jeremias ainda fala assim, pessoal, que esse juízo levaria o povo a ficar num deserto e em espanto. Jeremias capítulo 25. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. 70 anos eles ficaram. E aí, Daniel no cativeiro, ele escreve esse livro como se fosse uma receita. Pessoal, estou fazendo uma receita para um antídoto, para uma vacina, para que vocês consigam se imunizar daqui a séculos sobre um vírus espiritual, uma pandemia espiritual, um negacionismo contra Deus, para que vocês não se contaminem com esse vírus. Aí, o interessante é que a idade de Daniel, nessa época, era uma idade de guerra. Daniel tinha ali entre 17 e 19 anos, ele estava passando para a sua fase adulta, e nesse exato momento, ele é levado ao cativeiro babilônico. E aí, pessoal, todos nós entendemos que essa é uma fase de descobertas, é uma fase que a pessoa está descobrindo a sua independência, é uma fase onde o ser humano ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava, é uma fase onde uma liberdade é alcançada. Só que quando esse Daniel ele alcança essa fase, vem um inimigo e o prende. A Babilônia o leva cativo, e é uma zona de desafios, de confrontos espirituais, emocionais, tanto com a sociedade, tanto com a política, com você mesmo e com a sua fé. Em relação às amizades, é nessa fase que novas amizades elas chegam, e que verdadeiras amizades talvez sejam colocadas de lado. É nessa fase que os falsos convites começam a aparecer, convites péssimos lhe serão oferecidos, oportunidades se abrirão como um leque para você, chegarão a você pessoas que são imunizadas, chegará a você pessoas que estão contaminadas com o vírus babilônico, chegarão pessoas assim,
Chegarão pessoas que tentarão roubar você de você mesmo. É normal, essa fase é assim. Agora, as lutas com você mesmo, elas são perigosíssimas nessa época, porque as lutas que nós adquirimos nessa fase, elas perduram até a nossa idade atual. Os traumas perduram até a nossa idade atual. As lutas com você mesmo, elas se tornarão cada vez mais intensas. Quando você olhar para trás, você vai enxergar que a sua zona de conforto ficou bem longe. As suas contas que eram pagas pelos seus pais ficaram bem longe. Isso é, aqueles que estavam do seu lado vão começar a te deixar, porque você começou a se infectar com vírus. Amigos especiais se afastarão de você, chegarão outros. As lutas interiores com o seu corpo, com a sua mente, aliás, se tornará um campo de batalha. E aí você vai começar a enxergar que você vai precisar traçar um plano de restauração mental e física. Aos 17, 18 anos começa uma degradação espiritual e sexual. Se você não se cuidar, é nessa fase que as coisas começam a piorar e a complicar. E aí você entende que você precisa não ficar mais naquele projeto inicial, naquele plano de voo, naquele plano piloto original. Você precisa voar, você precisa evoluir, você precisa de uma revolução, não exterior, mas interior, uma revolução mental, não uma revolução ideológica, mas uma revolução mental. E aí é nessa época que eles tentam te pescar. Todo movimento ideológico vai se tornar uma espécie de paixão para você. Todo movimento, esses movimentos vão te abraçar. A visão desses movimentos vão querer te alimentar. Eles vão querer te dar coisas, eles vão querer te oferecer um plano melhor, um plano espiritual melhor. Aí, você se aparece nesse cenário, amando pessoas e odiando. Você ama alguns e você odeia alguns. Você ama o presidente ou você odeia o presidente. Você ama o apresentador X ou você detesta o apresentador X porque ele é de um movimento e o outro é de outro movimento. E aí você vai começar a lutar com a desaprovação das pessoas pelo fato das suas posições serem contrárias a delas. Isso é, você vai viver num campo de guerra. Uma hora você está vermelho, outra hora você está verde e amarelo. Uma hora você está defendendo as mulheres, outra hora você está defendendo os animais. Uma hora você defende a vacina, outra hora você defende o tratamento precoce. Só que no fundo, todos os movimentos ideológicos atuais têm como missão continuar te distraindo, te afastando da presença de Deus, fazendo com que o vírus ele alcance espaços que jamais seriam alcançados se você estivesse imunizado espiritualmente. Agora, entenda que o propósito babilônico é te tornar inativo, assim como a sua missão é tornar o vírus babilônico inativo dentro da sua alma. Só que o propósito babilônico é tornar você um ser inativo, um ser que não é mais o mesmo, um ser que não tem mais a visão de família, um ser que não adora mais a Deus, um ser que não gosta mais da esposa, que não ama mais o marido, não ama mais a esposa, que não ama mais os seus filhos, que não que não sente as dores dos outros, que não partilha nada com ninguém. A ação babilônica, a missão da Babilônia é transformar você num ser emocionalmente, espiritualmente fraco. Agora, Daniel foi um homem tão imunizado que ele conseguiu, durante o seu livro nós vamos enxergar, invocar Deus em meio a todo esse caos político. Daniel conseguiu invocar a Deus num caos emocional, num caos físico. Ele entendeu que a própria vacina era o próprio Deus, coisa que o rei tinha que ter entendido. Daniel foi entender. O rei estava numa posição boa, porque era rei. Daniel não. Daniel era um profeta, era um profeta, mas não sabia. Era um jovem
que estava numa fase de transição, estava indo para um cativeiro. Agora, Daniel, o antídoto de Daniel foi também a comunhão com seu Deus, as suas orações, a sua força intelectual, a sua nobreza. Tudo isso fez o vírus ficar inativo. Agora, pessoal, os sinais da operação desse vírus se tornam evidentes quando você começa a passar por processos de dominação e doutrinação maléficos, espiritualmente maléficos. Isso significa que quando você está contaminado, você começa a quebrar os seus próprios protocolos de segurança. Você começa a quebrar. Quando você não está nem aí, nos dias de hoje, não usa máscara, não se protege, não se alimenta bem, não pratica exercício, não usa álcool para sanitizar a tua mão, você já não acha que isso mais vai te proteger. Mas, pessoal, os protocolos de segurança protegem também espiritualmente. Para o vírus atual, o álcool é necessário, mas para o vírus do passado, o vírus babilônico que Daniel enfrentou, a sua santidade era o álcool. Daniel era santo. Daniel sabia que precisava ter um nível de santidade superior à sua vida normal, porque a santidade para todos se torna um escudo, ela se torna uma blindagem espiritual, ela faz aquilo que pode causar um dano na sua alma e no seu espírito, ela faz aquilo ficar inativo, ela te mantém puro, ela te mantém purificado, ela te mantém santo, ela te mantém limpo. É igual o álcool, você pega numa coisa contaminada, você passou o álcool, só que a santidade, quando você carrega ela dentro do seu interior, ela te afasta das coisas ruins, ela te afasta da dominação espiritual, ela te afasta de uma doutrinação maléfica. E quando eu falo de doutrinação e dominação, eu estou falando de falsos mentores, falsos especialistas, charlatões de plantão, médicos do Google. Todos esses vão aparecer para fazer uma mentoria gratuita com você. Toma a água do rio tal, come a semente tal, toma um limão todo dia de manhã, que aí você vai estar imunizado contra o vírus. Ora, todos nós sabemos que um mentor é uma pessoa que passou por processos árduos em sua vida e se qualificou. E essa pessoa, quando ela vai fazer uma mentoria para você, ela vai te ensinar a passar por esses processos de uma forma mais leve, suave, mais rápida. Ela vai fazer com que você vença em um tempo mais curto. Isso o que ela sofreu, ela não vai deixar que você sofra. Agora, a dominação e a doutrinação sobre Daniel, ela começou a ser mais solidificada quando algumas manobras de uma falsa mentoria apareceram para Daniel. Isso Daniel, você vai parar de comer como um judeu, você vai comer como um caldeu, você precisa trocar as suas roupas, você não se veste mais como um judeu, você tem que se vestir como um povo vitorioso, seu povo não é mais nada, vocês foram derrotados, então se vista como um caldeu, coma como um caldeu, coma como um babilônico, se vista como um babilônico, pense como um babilônico, haja como um babilônico. Agora, essa falsa mentoria é quando uma pessoa acelera para que você cometa um erro, ele acelera os processos. É aquele cara que chega para você e ele não sabe esperar o tempo que foi determinado por Deus para o seu conhecimento, e ele quer acelerar os processos, ele quer avançar o farol, ele quer fazer alguma coisa que vai te afastar de Deus. E aí, da mesma forma, aconteceu com Daniel. Só que, pessoal, durante o cativeiro babilônico, a missão dos caldeus era essa: vamos contaminá-los. A missão da Babilônia espiritual dos dias de hoje vamos torná-los inativos e contaminá-los. Vamos fazer com que eles se contaminem, vamos fazer com que eles pequem, vamos fazer com que eles mintam,
Vamos dar liberdade, vamos falar que a mentira não é nada, que a mentira é leve, a mentira é uma brincadeira. Vamos falar que o sexo fora do casamento é uma brincadeira, não, está tranquilo. Vamos falar que o pecado é tolerável. Vamos mudar as escrituras para aquilo que nos favorece. É assim que começa uma doutrinação de charlatões, de falsos mentores da fé. Durante o cativeiro, Daniel passou por tudo isso. Ele passou pela missão da contaminação, ele passou pela missão da doutrinação, da dominação. Só que Daniel, ele tinha um diferencial também nessa caminhada, que ele tinha amigos. Ele tinha uns caras que estavam com ele nos piores momentos. Às vezes você tem o costume de se afastar de pessoas que são seus amigos nos piores momentos da sua vida, porque você tem medo, porque eles vão falar a verdade, e essa verdade vai combater o vírus que está dentro da sua alma, dentro do teu espírito, controlando a tua mente. E aí, pessoal, como nos dias de hoje, os procedimentos para a fabricação da vacina, a etapa é: vamos achar o vírus, vamos torná-lo inativo. E daqui a pouco começa as fases dos testes da vacina. E aí tem uma das fases que é o teste in vitro. Isso é, o teste precisa ser feito em um ambiente fechado, um ambiente controlado. Ninguém pode ter acesso lá. E a Babilônia era um cativeiro. Era o lugar certinho para que esse vírus fosse introduzido e testado no povo de Deus. Era o lugar certinho. E aí é a sensação que nós temos nos dias de hoje. Talvez você esteja aí na sua casa assistindo essa pregação agora e você se sinta controlado. De dia e de noite você está sendo controlado. A frase do fique em casa passou da proteção humana. Passou da proteção humana. Há interesses pesados e obscuros e ocultos por trás dessa frase. Se fosse para nossa proteção, ótimo, fiquemos em casa. Por que sair? Só que ela passou, ela está extrapolada. Isso é um controle sobre nós, sobre o povo de Deus. Você está sendo analisado, você está sendo usado como produto. Eles estão analisando as suas compras, eles estão analisando suas visitas em sites, eles estão analisando o seu histórico, eles estão estudando você, e é por isso que eles querem que você fique em casa. Claro, se proteja, faça tudo para evitar essa contaminação, mas entenda o que eu estou dizendo aqui. Passou dos limites, passou da história do bem, vamos fazer o bem para a sociedade, passou, extrapolou. Agora, os amigos de Daniel estavam com ele no maior aperreio da vida de Daniel, eles não abriram mão. Aliás, eles fizeram a mesma ação de Daniel. Daniel, você vai se abster da comida do rei? A gente está junto com você. Estamos juntos. Nos momentos de crise, igreja, é onde vão aparecer os seus melhores amigos. As pessoas que estão com você, elas não vão abrir mão da sua vida nos momentos mais tristes da sua história. É justamente quando você não quer falar com ninguém, quando esse seu amigo vai aparecer. Porque quando está tudo bem, aparece todo mundo. Quando a história está fluindo bem, todo mundo está junto com você. Mas quando tudo está ruim, todo mundo se afasta de ti. E a Bíblia, ela é enfática, e ela chega a dizer que a comunhão, ela é forte, e ela é mais forte que a cultura, porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes que uma cultura. Daniel e os seus amigos provaram isso. Eles não se dobraram, a amizade deles, a fortaleza, os laços, os vínculos, as alianças que eles tinham entre eles, fizeram os caras colocarem em submissão a cultura babilônica. Isso é, nós não vamos nos dobrar, nós nos vamos nos ajoelhar. Quer matar, a gente mata. Quer jogar na cova, faz o que você quiser. Nós não vamos dobrar para aquele que não é o rei, para aquele que não é Deus. E aí, queridos, a amizade leal, divina, aquela que é aliançada em Deus, ela é muito mais forte que a cultura.
E muitas vezes ela pode te salvar. Então ouça o teu melhor amigo, aquele que é um amigo de Deus, aquele que é eleito por Deus para te trazer um conselho. Daniel, ainda, a Bíblia fala sobre a comunhão. Salmo 133, o valor da comunhão. Fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em um só lugar, Deus ali estaria presente. Fala do cordão de 3 dobras, que ele não se quebraria facilmente. E aí, o vírus tentou separar Daniel de muitas coisas, e é o que pode estar acontecendo com você. O vírus tentou separar Daniel da nação dele, da família dele, dos amigos dele. Pode isso estar ocorrendo com você exatamente agora. Agora, muitas vezes você vai entender que os seus amigos, eles se tornam parte da sua família. Por isso que a Bíblia diz que há amigos que eles têm um papel até mais importante que irmãos. Eles estão mais perto do que irmãos. Amigos que vão te fortalecer, falar coisas que o seu irmão jamais falaria. E aí esses estavam com Daniel, no serviço do Império Babilônico. Os caras falaram: não vamos se influenciar, não vamos nos influenciar. E os poderes que estavam sobre esses amigos e sobre o próprio Daniel não eram armas. Não eram armas sobre a sua cabeça, não era uma ditadura implantada, mas era uma ideologia. Era um vírus em forma de ideologia que aos poucos iria dominar por completo a mente do povo de Deus ali na Babilônia. Aí, pessoal, começa a ficar mais evidente a atuação de um vírus na vida de um ser humano, porque os seus fundamentos, os seus alicerces, os seus princípios, a sua cultura é implodida e abolida. Quando nós temos a nossa cultura implodida, abolida e tentada para ser apagada, nós estamos sobre uma influência maléfica, sobre um cativeiro, sobre um vírus mortal. Foi isso que aconteceu na Babilônia, e é isso que está acontecendo com todos nós. Você vê que no caso dos judeus, a língua, a alimentação dos judeus, as tradições do calendário, isso é, as festas judaicas, a Páscoa, o Pentecostes, a festa de tabernáculos, essa era a forma como o judeu mostrava o seu amor por Deus. Ele tinha que respeitar as festas, o calendário, ele tinha que respeitar alguns ritos que eram para eles. E aí lá na Babilônia eles não podiam fazer isso. Eles não podiam falar a sua própria língua. Eles não podiam falar o hebraico, eles foram obrigados a falar o aramaico. Você imagina isso acontecendo com você nos dias de hoje? Porém, olha só, não quer dizer que, porque eu falo inglês eu não sou mais brasileiro. Logicamente que não. Mas a cultura é: você não é mais homem, você não é mais mulher. Você deixou de ser, você não precisa ser pai, você não é mãe. Você entra numa escola com o seu filho, não tem mais o dia do pai e da mãe. Você vai no banheiro de alguns estabelecimentos, o bonequinho de homem e mulher, ele está cortado pelo meio. Isso é, estão tentando arrancar aquilo que é uma tradição nossa, da família, dos cristãos, do povo que é educado com os princípios do reino. E aí o vírus atinge o cristão que não está imunizado, que está espiritualmente fraco, onde ele tolera essas coisas acontecendo, a cultura atual engolindo os seus princípios, engolindo as suas tradições. Se você tem uma família e a sua família gosta de comer o picado de bode, defenda. Gosta, defenda. Todo domingo a gente come picado de bode, vai lá, come todo domingo, preserve a cultura da sua família. Minha mãe tinha a cultura de todo domingo fazer uma lasanha, carne moída e berinjela. E às vezes eu não queria comer a lasanha, nem mesmo a pastora queria comer, mas a tradição era no domingo a gente passar lá. A tradição era, na época em que meus pais eram vivos, eu passar o Natal lá, e eles falavam assim: o Réveillon você se vira, você faz o que você quiser, o Natal é aqui, não quero nem saber, era a tradição da família e da casa. Agora, quando você vê pessoas tentando te afastar das tradições do seu lar,
o vírus está em atuação. Principalmente para mulheres, para meninas, para adolescentes. Chegou alguém para tentar te afastar dos seus pais, é um vírus, é um contaminador. Chegou alguém para te afastar da sua mãe, é um contaminador em potencial. Precisamos estar atentos com a nossa cultura e defendê-las. E aí você começa a entender, queridos, você que está aí ouvindo essa pregação, o porquê os cristãos, o cristão é o povo mais perseguido no mundo. Os negros, os brancos, as mulheres, os homossexuais. Não, os cristãos o povo mais perseguido no mundo. A virada do século eram 100 milhões, em 2019 já eram 250 milhões, em 220 foram 340 milhões na história perseguidos, hostilizados e mortos. E por que de tudo isso? Porque o povo cristão é o único que se levanta para defender os seus princípios, é o único que se levanta para falar assim: aborto não, é o único que se levanta para falar adultério não, pornografia não, relações sexuais ilícitas não. É o único povo que ainda está em defesa das suas tradições. Agora, para Daniel, a descaracterização de Daniel ainda continua, queridos. Como nós dissemos, ele não podia falar a sua própria língua, os seus amigos e Daniel tiveram seus nomes mudados. Ora, o nome de Daniel era um nome lindo, a tradução do nome de Daniel era um nome lindo, e aí o nome dele foi alterado para Beltesazar, que era um deus babilônico. Olha isso, Daniel recebeu o nome de Bel, que era um deus babilônico. Misael recebeu o nome de Mesaque, que era um deus babilônico chamado Acol. Azarias chamou Abidnego, que era chamado servo de Nebo. 3 nomes de demônios foram colocados sobre 3 homens de Deus. Olha a cultura, olha a doutrinação, olha a descaracterização daquilo que era aqueles homens, aquela época. E aí, tudo bem para Daniel, quer mudar minha língua? Tudo bem, vou falar inglês, vou falar espanhol, vou falar, tudo bem, isso não vai fazer com que eu deixe de ser brasileiro. Foi o caso de Daniel. Vou falar aramaico? Vou continuar sendo judeu. Quer mudar meu nome? Mude, vou continuar sendo. Quer mudar meu nome? Meu próprio nome é Fábio, só que as pessoas me chamam de Santos. Eu deixei de ser o Fábio? Não, sou Fábio. Quer me chamar de Santos? Me chama. Quer me chamar de pastor? Me chame. Eu continuo sendo o Fábio. Daniel pensava da mesma maneira, só que quando foi-lhe oferecida comida, isso se contamine, Daniel. Nós vamos pegar ele agora, ele vai se contaminar. Daniel era um observador da lei. Lá em Levítico 11, Deus diz ao povo que eles não podiam se contaminar. E os judeus praticantes até hoje, eles têm essa alimentação kosher, que eles não podem misturar alguns animais, alguns itens de uma dieta normal. E Daniel sabia disso. Agora, como é que Daniel protestou contra isso? Levantou bandeira, colocou uma camiseta, vidas judaicas importam. Ele lutou desse jeito? Não. Ele não lutou desse jeito. A forma que Daniel lutou foi, primeiro, com sabedoria. Sabedoria nas suas palavras. Daniel chega para o chefe dos eunucos e troca uma ideia. Daniel chega e fala assim: vem cá, posso trocar uma ideia com você? Na moral, com toda a sabedoria, Daniel fala assim: olha, eu sei que você nos ofereceu o melhor, a comida do rei, mas deixa a gente aqui passar, Aí o servo do rei diz assim: cara, se eu desobedecer o rei, e se vocês ficarem doentes, o rei vai me cortar a cabeça, ele vai me matar. E aí Daniel, com toda a sabedoria, fala assim: olha, sabe o que é? Essa dieta vai fazer a gente ficar melhor.
a gente vai ficar bem, a gente vai ficar sarado, a gente vai ficar bonito, a gente vai dar tudo certo. E ainda, olha só, faz um teste. Nós temos que comer essa dieta durante 3 anos, mas dá só 10 dias para a gente. Olha a sabedoria de Daniel. Daniel saiu chutando porta, chutando balde, quebrando as coisas? Não, trocou ideia, ele conversou com sabedoria. Daniel capítulo 1, versículo 8, está lá essa história. O segundo foi a inteligência, porque Daniel foi extremamente inteligente. Ainda a Bíblia fala que a inteligência em todas as letras e sabedoria estava sobre Daniel. Só que Deus deu entendimento para Daniel de todas as visões e sonhos. Olha como Deus ainda é maravilhoso com Daniel. Peraí, então vamos ver que, cara, eu tenho conhecimento, eu tenho inteligência, ainda Deus deu outros atributos a Daniel. E o mais evidente para a construção do antídoto de Daniel era a santidade. Porque, como nós falamos, a língua, Daniel teve que aprender de todo jeito, senão ele não ia saber nem articular dentro do reino babilônico. Ele tinha que aprender a falar. Aí, o nome, tudo bem, os caras me conhecem por tal nome. O fulano é conhecido o barba, o cabelo, o ciclano, o bigode, o campeão, o fulano de tal. Ele não é conhecido por isso? Tudo bem, eu vou ser conhecido por esse nome. E mesmo porque Deus nos dará novos nomes. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 ainda diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é, as suas acusações foram perdoadas, você recebeu uma pedra branca, que quer dizer que todas as suas acusações, elas foram anuladas, e você está recebendo um novo nome. Isso acontecerá com todos nós. Agora com Daniel foi assim: tá bom, me dá um outro nome. Agora, uma ordenança de Deus eu não posso quebrar, que é, eu não posso comer animais de patas fendidas, eu não posso comer determinados, eu não posso comer porco, eu não posso comer alguns animais que foram caçados, que foram pescados. Eu só posso comer peixe que tem barbatana, que tem escama, eu não posso comer determinados tipos de peixe. Aí Daniel não se contaminou, ele não quebrou o seu voto de santidade com o seu Deus. E olha o antídoto sendo completo aqui. A composição do antídoto era a sabedoria das palavras, era a inteligência, era a santidade e o próprio conhecimento do seu Deus. Tudo isso era o antídoto para Daniel, que fará a diferença para nós nos dias de hoje. E agora você, abra mão do seu orgulho, volte a falar com as pessoas, volte a amá-las. Não fique criando fronteiras e barreiras para aquilo que Deus não determinou sobre a sua vida, porque hoje mesmo Deus está restaurando a tua santidade, concedendo sabedoria para você e acrescentando inteligência sobre ti, para que você possa vencer os dias atuais. Essa é a tua vacina. Deus está agora entrando na sua casa e vacinando a tua alma, vacinando o teu espírito, vacinando a tua mente contra todo e qualquer tipo de vírus, seja o babilônico, o vírus atual espiritual, a pandemia atual espiritual. Deus está te imunizando, e que você seja imunizado. Todos esses que estão ouvindo a palavra aqui nesse lugar, sejam imunizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque algo precisa acontecer. Negue o banquete do rei, torne o vírus inativo, faça com que as suas palavras voltem-se para Deus e não para os homens, porque só Ele pode mudar essa história. Feche os seus olhos e curve sua cabeça. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, você que está aí no YouTube, recebe essa palavra no seu coração, que Deus possa mover você nessa geração,
que Ele possa tirar você de toda a contaminação, de toda a Babilônia, de todo o sistema caldeu, que você venha viver coisas novas no reino, que em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua família seja alvo de uma imunização espiritual agora, que você venha receber do alto agora a restauração da sua casa, da sua vida. Deus está vacinando você para essa época, Deus está vacinando você para essa história, Deus está vacinando os teus filhos, Deus está vacinando espiritualmente toda a tua parentela em nome do Senhor Jesus. E se você crê que existe uma missão para você determinada por Deus, você estará também protegido contra esse vírus atual. Então somente creia, essa é uma palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você está aí na sua casa, você entendeu essa palavra e você deseja receber o Senhor Jesus no seu coração, faça essa oração comigo, repete ela com toda a sua fé comigo aí. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, já coloca aí no chat: sim, eu quero, sim, eu desejo, sim, eu quero ter uma aliança com o Pai, e eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos e repita essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que Tu és o meu Deus, eu recebo essa palavra de transformação, eu recebo esta vacina, este antídoto na minha alma, e eu declaro que todo vírus que estava me corrompendo está cancelado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que Tu és agora o meu único, exclusivo, suficiente Senhor e Salvador. A minha vida está nas Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna em nome do Senhor Jesus. Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar essas vidas, declarando sobre eles um novo tempo, declarando sobre eles a paz, declarando sobre eles a alegria, que eles venham viver uma nova temporada em suas vidas, que eles não se desviem para nenhum dos caminhos tortuosos, mas que eles permaneçam enraizados na Tua santa e poderosa presença. Assim, que dores, enfermidades cessem agora em nome do Senhor Jesus, para que o Teu povo glorifique o Teu nome. Essa é a nossa oração e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, você que acompanhou o culto, quero agradecer a tua audiência, você que está aí até o final. Não esquece de deixar o teu nome aí, para que a gente possa fazer uma oração. Já coloca aí no chat um pedido de oração, fala com a gente, porque nós queremos trocar uma ideia com você. Domingo estaremos aqui presencialmente também, transmitindo o culto, certo? Nós estaremos online, mas eu estarei aqui presencialmente, juntamente com a equipe do Bola TV da comunicação, transmitindo aqui o culto para você. E aí, eu quero te pedir algo. Fica atento aí no Instagram da igreja e no meu Instagram pessoal, @FabioSantos1, porque nós vamos divulgar o horário do culto e como vai acontecer, tá certo? Porque nós estamos ainda enfrentando decretos aqui na nossa região, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, e os decretos a cada dia estão sendo renovados da forma que a governadora determinar aí. Então nós estamos ainda aguardando a oficialização de um novo decreto para poder divulgar o horário do culto no domingo. Mas fica atento que você vai sim ter o culto de qualquer maneira transmitido aí na sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo do Deus Altíssimo, eu declaro sobre a sua vida que você está imunizado, você está vacinado, você está cheio do antídoto de Daniel sobre o seu coração, e que o Senhor Jesus Cristo venha te proteger, te guardar e encher a tua semana de paz e de glória. Em nome dele que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. A gente se vê no próximo culto. Valeu, galera. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Oh,